Olá, graça e paz. Estamos com mais um Conectados com Cristo, com a palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar a respeito da honra. É um assunto bem extenso, mas nós vamos abordar algumas questões. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 30, a palavra do Senhor vai dizer: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezarem serão desmerecidos. Forte esta palavra, né? Quando o Senhor ele exige de nós que nós venhamos dar honra a quem tem honra. É a palavra de Deus que está nos convidando a honrar para também ser honrado. Em grego, a palavra honra significa fixar valor, estimar e reverenciar. Isso quer dizer a palavra honra. E lá no livro de Provérbios também, a palavra do Senhor vai dizer: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Então, esta palavra sobre honrar, ela também significa vida. Enfim, toda a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É por isso que há uma insistência da parte do Senhor para que nós venhamos ler a palavra e exercer a palavra de Deus em nós. E nesse assunto todo especial, a respeito da honra, nós vamos falar um pouquinho sobre a honra na família, né? Os filhos não podem desrespeitar os pais, precisam honrar, eles precisam obedecer, reverenciar os pais. No trabalho, os funcionários precisam respeitar os seus patrões e vice-versa. Na sociedade, as pessoas precisam respeitar mais as autoridades, policiais, governantes. E lembrar que em todas as áreas vai existir pessoas que precisam ser honradas. Por exemplo, na área da saúde, nós temos os médicos que precisam ser honrados. Temos os enfermeiros que precisam ser honrados. Todos aqueles que trabalham na área da saúde, né? Na sociedade, nós precisamos respeitar as autoridades, os policiais, os governantes, o presidente e assim por diante. Na escola, os alunos precisam respeitar e honrar os professores. Na igreja, né, nós precisamos entender um pouquinho a respeito da honra. Na igreja precisamos respeitar o próximo, os líderes, os pastores, os irmãos, e diante de Deus nós devemos a honra com excelência, diante de Deus e a sua palavra. Primeiro nós honramos a Deus e depois nós honramos ao nosso próximo. Ninguém vai conseguir honrar o próximo sem primeiro honrar ao Senhor. Então não podemos esquecer, a Bíblia fala muito sobre honrar e sobre honra. Nós vamos ler em 1 Samuel, que a gente já leu aí, 2:30, tem também 1 Timóteo 5:17, que vai falar sobre a honra, Provérbios 3:9, que vai falar sobre a honra, e também em relação sobre a honra a Cristo, Apocalipse 5:12 e versículo 13. Olha quanta palavra tem sobre a honra na Bíblia, né? Honrar pai e mãe, Deuteronômio 5:16, é uma extensão de honra na palavra de Deus. Nós precisamos entender e aprender sobre esse assunto tão excelente que é a honra. Talvez você nunca honrou, por isso você nunca foi honrado. E ao invés de honrar e ser abençoado e amado, você foi abusado e humilhado. Então vamos acordar para esse assunto na nossa vida a cada dia. Quando você honra alguém, você também será honrado depois. Só será honrado quando honramos. Vemos aí o exemplo de Eliseu em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 19 a 21. Mostra que ele se dispôs a servir Elias
E em 2 Reis 3:11, nós vemos que a forma que ele serviu a Elias foi carregando água para lavar as mãos do profeta. E Elias não começou fazendo milagres. Ele começou carregando água para lavar as mãos e provavelmente os pés de Elias. É uma parte que quase ninguém quer. Servir o outro levando um copo d'água, uma bacia para lavar os pés. Mas a melhor maneira de você ser honrado é servindo. Quando você serve alguém, você também está preparando a sua honra. Ninguém receberá uma honra sem que antes primeiro esteja honrado alguém através de servir. Quando nós servimos, nós estamos providenciando também a honra para a nossa vida. E quando nós escolhemos honrar, nós também escolhemos o caminho de sermos honrados. Tudo isso caminha junto, um lado do outro. A honra vai caminhar com a honra. A honra nunca caminha com desonra. A honra sempre vai ter um caminho e um percurso com a honra. Se você desonrar, você será desonrado. Se você honrar, você também será honrado. Então, o assunto da honra é um assunto muito extenso, mas eu posso chamar a sua atenção para que você venha olhar mais para esta palavra da honra e da desonra. Você quer ser honrado? Precisa honrar. Você quer ser honrado? Precisa servir. Você quer ser honrado? Precisa se submeter. Precisamos nos lembrar. Lembra quando Davi encontra com Saul lá na caverna de Adulão e ele rasga um pedaço das vestes? Davi, ele se arrepende de fazer aquilo, porque no final das contas Saul, ele tinha sido ungido rei. Por mais que ele fosse um rei que estava desobediente, que estava caminhando em desobediência a Deus e a palavra de Deus, ele era ungido rei e ele merecia o respeito como tal. E Davi sabia disso. O problema é quando nós sabemos, mas mesmo assim nós não queremos saber de honrar. Toda autoridade nesta terra foi Deus que constituiu. Toda autoridade foi Deus que enviou sobre a terra. E nós precisamos olhar para isso com um olhar de atenção. E quando você quer ser abençoado, você precisa entender que primeiro você precisa honrar. Quando você honra alguém, quando você serve alguém de maneira correta, de acordo com a palavra, você está buscando honra para você mesmo. E Deus trará essa honra sobre a sua vida. O contrário da honra é a desonra. Então, quando você não honra, você será desonrado. Essa palavra de 1 Samuel 2,30, ela é pesada, mas ela é real. Quando ela diz: os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. É o próprio Deus falando para nos acordar em relação a esse assunto da honra. É um assunto bem extenso, mas eu convidei você a abrir a sua mente em relação a isso. Eu quero orar para que a cada dia você possa honrar, em primeiro lugar, ao Senhor e depois a toda a autoridade que Deus colocou na terra. Assim, você caminhará sendo abençoado cada dia mais pelo Senhor. Vamos orar? Pai, quero te agradecer por esta palavra de hoje a respeito da honra. Pai, que o Senhor providencie as bênçãos na vida do teu povo. Que o teu povo caminhando sobre essa terra, aonde tudo está sendo direcionado, Pai, ao desvalores das coisas. Que o Senhor nos traga a valorizar tudo aquilo que a sua palavra nos ensina a respeitar e a honrar. Que nós não venhamos, Senhor, esquecer e fazer aquilo que é errado. Queremos sempre fazer o certo. Honrar o Senhor e honrar aqueles que o Senhor designou como autoridades na terra. Que o Senhor possa nos ajudar nisso e nos abençoar. Nós não queremos ser desfavorecidos nem desmerecidos. Nós queremos sim ser honrados com a honra que vem do Senhor para nós. Nos ajuda, Pai, a entender sobre esse assunto.
a nos aprofundar nele e a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Assim, a tua bênção virá sobre a nossa vida. Abençoe aqueles que oram comigo e que tiveram a mente aberta em relação a isso. Que o Senhor abençoe cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, procure estudar sobre a honra. Você vai aprender muito mais e assim será mais abençoado, tá bom? Deus abençoe.